Olá, tudo bem? Meu nome é Erasmo Moisés, sou professor de Química e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre Química Orgânica, especificamente sobre um assunto bastante recorrente nas últimas edições do Enem, que são as propriedades orgânicas. Nas últimas aulas do nosso projeto Pré-ENEM Digital, você viu um pouco de Química Orgânica com o professor Mário de Arruda. Na verdade, um pouco sobre os fundamentos, sobre as bases da Química Orgânica. Hoje a gente vai aprofundar mais um pouco essa questão, falando das propriedades. Vamos lá? Bom, você já deve ter se perguntado durante a abordagem do professor Mário por que algumas substâncias orgânicas, como hidrocarbonetos, álcoois, têm ponto de ebulição diferentes. Por exemplo, os hidrocarbonetos têm ponto de ebulição muito baixo, são gases a temperatura e condições ambientes. Já os álcoois e outras funções oxigenadas, eles têm ponto de ebulição um pouco mais acima, eles são líquidos à temperatura ambiente. E essas questões, elas estão relacionadas à temática de hoje. A gente vai procurar responder por que essa variação de temperatura de ebulição entre diferentes compostos, entre diferentes funções orgânicas. E para responder todas essas questões, a gente começa falando de uma temática que vocês provavelmente já viram no primeiro ano do ensino médio, que são as forças intermoleculares. Bom, você pode me perguntar, professor, o que é força intermolecular? As forças intermoleculares são forças atrativas entre as moléculas e são responsáveis pelo estado de agregação de uma certa substância, ou seja, o fato dela estar no estado sólido, líquido ou gasoso. As forças intermoleculares, além disso, são responsáveis também pela solubilidade. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo nos slides, vocês podem ver um exemplo de uma substância em 3 estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Vocês podem perceber que no sólido, as moléculas, essas bolinhas vermelhas da substância, na nossa representação, elas estão bem próximas, atraídas com certa intensidade umas às outras. Já no líquido, essa atração ela é reduzida, ela é diminuída. E no gasoso, há pouca atração, há pouca conexão entre as moléculas. E aí, a nossa conclusão pode ser a que está aqui em vermelho. As forças intermoleculares, as forças de atração, são mais intensas em substâncias sólidas, como vocês podem ver aqui na nossa representação, do que nas gasosas. Tudo bem? Isso é força intermolecular, força de atração, força que mantém as moléculas unidas. Aí você pode me perguntar, professor, mas quais fatores influenciam essa aproximação, esse distanciamento entre as moléculas, fazendo-as estar no estado sólido, líquido ou gasoso? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai explorar outro conceito, outro tema essencial para a continuidade do nosso assunto, que vocês também provavelmente viram durante o primeiro ano do ensino médio. E esse conceito é a polaridade das moléculas. Polaridade das moléculas, gente, tem a ver com a formação de polos nas moléculas. E polos são nada mais que regiões positivas ou negativas de uma molécula, formadas em razão de sua estrutura, de seu desenho estrutural e também por conta da diferença de eletronegatividade de seus átomos. Dada a definição, então, de polaridade, de polos, você pode perguntar, professor, e o que é eletronegatividade? Bom, esse é um conceito também do primeiro ano. E vou recobrar aqui com vocês a definição de eletronegatividade. Eletronegatividade, gente, é a força de atração relativa que um átomo exerce sobre um par de elétrons em uma ligação química. Se vocês lembram bem, os átomos se ligam por meio dos seus elétrons. Esses elétrons às vezes são compartilhados, às vezes tendem para um átomo do que para o outro. E o que influencia esse modo de compartilhamento, de doação, de perda de elétrons, é justamente a eletronegatividade.
Eletronegatividade é a força que um átomo exerce sobre elétrons compartilhados numa ligação química. Se a eletronegatividade é forte, esse átomo atrai com bastante força para si os elétrons da ligação. Se não é, contrário, atrai ou, na verdade, perde essa densidade que está ao redor dele para aquele átomo com mais eletronegatividade, mais força de atração. Se você não entendeu ainda, pela definição, não recobrou essa questão da polaridade, da eletronegatividade, vamos para um exemplo prático e a gente vai ilustrar melhor essas duas questões. Vejam aqui valores de eletronegatividade. De 0 a 4 é essa variação numérica. A eletronegatividade do oxigênio, 3,5, o mais eletronegativo. Carbono, 2,5, hidrogênio, 2,1. Agora, analise comigo essa representação de uma molécula orgânica, um álcool orgânico, o metanol. Vocês podem perceber que sobre o oxigênio existe um símbolo negativo, um delta negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que sobre o oxigênio está pairando uma região de carga negativa. Mas por quê, professor? Lembra do conceito de eletronegatividade? Eletronegatividade é a força que um átomo atrai seus elétrons em uma ligação, os elétrons compartilhados. E o oxigênio aqui, gente, no quadro em vermelho, é o mais eletronegativo. É aquele átomo que tem mais força para atrair os seus elétrons. O elétron tendo carga negativa, esses elétrons da ligação tendem mais para o oxigênio. E aí, sobre ele, paira justamente uma região ou uma densidade eletrônica. A região ali do oxigênio fica negativa. Sobre o resto da molécula, ali carbono e hidrogênio, paira então uma região positiva, simbolizada aqui pelo delta+. Por quê? Porque o carbono e o hidrogênio são menos eletronegativos. Analise os valores, 2,5 e 2,1. Isso quer dizer que o carbono e o hidrogênio eles perdem esse cabo de guerra pelos elétrons com o oxigênio. E sobre eles, na verdade, ficam uma região de carga positiva. E aí a gente pode dizer que sobre o metanol, ou o metanol, ele é uma molécula com polos, porque se formam polos positivos sobre o carbono e hidrogênio e negativo sobre o oxigênio. Então, o metanol ele é caracterizado como uma molécula polar. Tudo bem? Ficou mais claro agora? Vamos ver outro exemplo. Aqui a gente tem uma outra molécula, também com carbono e hidrogênio, mas sem o oxigênio, sem aquele átomo bastante eletronegativo. Vocês podem perceber aqui, no nosso quadro em vermelho, que o carbono e o hidrogênio têm eletronegatividades bem próximas. Então, a gente pode dizer que nesse cabo de guerra agora entre carbono e hidrogênio, não há um átomo que sobre si fique uma carga negativa e outro uma carga positiva, porque a força de atração aos elétrons nessa ligação são muito parecidas. É como se fosse um cabo de guerra entre duas pessoas com forças semelhantes. Uma puxa de um lado com a força, outra puxa de um lado com a força parecida. E aí fica o cabo de guerra ali no meio. Então, é o que a gente está percebendo aqui no metano. Outras questões influenciam a polaridade, mas principalmente essa semelhança de eletronegatividade. E aí o que a gente pode dizer sobre o metano? Bom, não se forma polos sobre os átomos dessa molécula, justamente porque não há uma diferença grande de eletronegatividade. Então, se não há polos, a molécula é considerada praticamente ou apolar. Por que praticamente? Porque vejam que ainda há uma pequena diferença, mas essa diferença não é significativa. Diferença de eletronegatividade. Por isso, a gente considera que não há formação de polos significativos. Então, a molécula de metano é praticamente apolar. Ficou mais claro agora essa questão de polaridade? Esse conceito de polaridade que a gente já viu no primeiro ano. Ficou também mais claro o conceito de eletronegatividade? Conseguiram lembrar? Bom, então eu vou colocar um desafio para vocês. Imagine o seguinte,
várias moléculas de metanol próximas uma das outras e, noutra situação, várias moléculas de metano próximas uma das outras. Como é que vai ser a interação entre elas? Será que várias moléculas de metanol conseguem se aproximar mais do que várias moléculas de metano? O exemplo aqui da direita? Bom, vamos descobrir as respostas para essas perguntas nos próximos slides com uma animação que eu preparei para vocês. Percebam que no slide anterior a gente falou que o metanol, aqui representado por uma bolinha vermelha no centro e duas bolinhas brancas, é uma molécula polar. A gente chegou nessa conclusão no slide anterior. Uma molécula polar, tem polos entre eles. E aqui, sendo polares, as moléculas de metanol se atraem com mais intensidade. Elas ficam mais próximas umas das outras. Olha lá a animação, gente. Vibrando elas próximas uma das outras, numa temperatura de 25 graus Celsius, inclusive, e numa pressão de 1 atmosfera. Condições padrões, condições normais. Tá? E por que elas estão mais próximas umas das outras? Gente, elas são polares. Elas têm polos positivos e negativos. E, de acordo com nossos estudos em física, na verdade, cargas semelhantes ou cargas diferentes, elas se atraem. É o que está acontecendo aqui entre as moléculas de metanol. Elas, de um lado, têm positivo e do outro têm negativo. Essa polaridade faz com que a parte positiva de uma molécula se atrai com a parte negativa da outra molécula. E assim sucessivamente, elas ficam mais agregadas por terem polos. Agora preste atenção no outro exemplo, o exemplo do metano, uma molécula polar, apolar na verdade, sem polos positivos e negativos em suas moléculas. Perceba como é a interação entre as moléculas. Há um distanciamento significativo, justamente porque não há cargas significativas positivas e negativas distribuídas sobre a molécula. Então, não há essa atração eletrostática, essa atração entre positivo e negativo. Então, eles estão mais distantes um dos outros. E na prática, o que isso significa? Bom, significa o seguinte, que o metanol ele está mais agregado. E a gente viu que quando uma substância está bastante agregada, ou relativamente agregada, ou ela está sólida ou ela está líquida. Aqui ela está líquida, porque ainda não há uma agregação intensa, elas não estão 100% unidas, tá? E aí a gente pode dizer que o metanol está no estado de agregação líquido, tá? E a gente pode constatar isso por meio da temperatura de ebulição do metanol. A temperatura de ebulição do metanol é 65 graus Celsius, ou seja, a passagem do estado de agregação líquido para o gasoso só se dá a uma temperatura de 65 graus Celsius. Então, a 25, que é a nossa temperatura da simulação, ela está no estado líquido. Tudo bem? Agora, uma substância apolar, como o metano, tem uma temperatura de ebulição muito baixa, negativa, menos 161,5 graus Celsius em condições normais de pressão e temperatura. Por que, professor, essa temperatura de ebulição muito baixa? Na verdade, em condições padrões de pressão, 1 atm. Por quê? Justamente porque as interações intermoleculares entre essas moléculas não são fortes. E aí elas estão praticamente muito separadas uma das outras. Isso quer dizer o quê? Que elas, normalmente, em condições como a de 25 graus Celsius, estão no estado gasoso. E aí, quando a gente observa a temperatura de ebulição, menos 161,5 graus Celsius, a gente constata isso. Justamente porque, com a temperatura de ebulição tão negativa, a gente chega à conclusão que a 25 graus Celsius ela está no estado gasoso. E aí a conclusão que a gente consegue chegar a partir dessa simulação é a seguinte: quanto mais intensas as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição. Preste atenção no metanol, tá? Forças intermoleculares atrativas fortes, temperatura de ebulição positiva, tá? Acima de 25 graus Celsius.
E aqui, no metano, forças intermoleculares fracas, porque não há polos para haver atração, temperatura de ebulição negativa. Isso quer dizer, então, que uma está sólida e a outra, uma na verdade está líquida e a outra está gasosa. Gente, guardem essa afirmação aqui, que ela vai servir para a gente resolver um exercício em breve, tá bom? Quanto mais intensas as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição. E aí a gente chega no fim da nossa aula, pelo menos da explicação teórica, com esses dois slides seguintes. Vamos estudar, gente, a temperatura de ebulição de compostos orgânicos, especialmente os hidrocarbonetos, a partir desses conhecimentos que a gente conseguiu adquirir agora. Os hidrocarbonetos, substâncias formadas por carbono e hidrogênio, estudadas com o professor Mário Arruda em outro momento da química orgânica, são praticamente apolares e têm baixa temperatura de ebulição. Já chegamos a essa conclusão, certo? Mas a novidade está aqui. Para hidrocarbonetos de ligações simples e sem ramificações, quanto maior a massa, maior a temperatura de ebulição. Aí vocês podem me perguntar, por quê? Está em destaque. Lembrem-se, hidrocarbonetos são apolares, por isso a baixa temperatura de ebulição. Vamos analisar esse gráfico. Veja o exemplo que a gente deu lá do metano no começo da representação, aqui bem no início, nessa região rosada ali embaixo. O metano, só um carbono, massa molecular muito baixa, e aí ponto de ebulição baixo. Quando a gente vai elevando o número de carbonos, elevando o número, a massa molecular, o ponto de ebulição vai subindo, subindo, subindo. Ou seja, quanto maior o ponto de ebulição, quanto maior, na verdade, o tamanho da molécula de hidrocarboneto, quanto maior a sua massa, maior o ponto de ebulição, maior a temperatura de ebulição. E aí, nosso desafio, lembre-se, é responder por que isso acontece. Vejam essas representações aqui, gente, na tentativa da gente responder essa questão. Por que isso acontece? Bom, aqui no início, na parte superior, a gente tem um carbono com, na verdade, um hidrocarboneto alcano com apenas um carbono. Depois com 2, logo abaixo, com 3, com 4. Ou seja, a massa está aumentando. Quando a massa aumenta, por conta do número de carbonos e hidrogênios que vai sendo aumentado, a gente percebe que a cadeia aumenta naturalmente. Se a cadeia aumenta, é porque um efeito prático e imediato é que há maior área nessas moléculas. Se há maior área, há maior possibilidade de interação intermolecular. E lembra do slide anterior? Maior interação intermolecular, maior será o ponto de ebulição. Tá? Porque, vê se vocês concordam comigo, se a gente tem uma área grande, uma molécula com uma área superficial grande, mais chance delas interagirem uma com a outra, mesmo sendo praticamente apolares. E aí, se há mais interação, ponto de ebulição, ele aumenta. Então, está explicado. Quanto maior a massa, maior o número de carbonos, maior vai ser também o ponto de ebulição. E aí a gente finaliza, então, com a seguinte afirmação, gente, ou com a seguinte observação para um tipo específico de alcanos. Alcanos com a mesma massa molecular, mas com diferentes ramificações, têm temperatura de ebulição ou ponto de ebulição distintos. Por que isso acontece? Vamos analisar essa tabela aqui e a gente vai conseguir ilustrar esse argumento com maior propriedade. Vejam aqui 3 exemplos de alcanos. O pentano, que tem essa estrutura aqui, tá? Temperatura de ebulição 36 graus Celsius. Aí a gente tem o 2-metilbutano, com 28 graus Celsius de temperatura de ebulição. E aí o dimetilpropano, com uma temperatura de ebulição menor, 9,5 graus Celsius. Percebam, gente, que eles têm a mesma quantidade de carbono, têm a mesma quantidade de hidrogênio, mas o ponto de ebulição ele varia bastante. Ele diminui de cima para baixo. Por que isso está acontecendo? Perceba, gente, que aqui no pentano a gente não tem nenhuma ramificação, nenhum radical atrelado à cadeia principal. Mas no 2-metilbutano a gente tem um radical. E no dimetilpropano, a gente tem 2 radicais. E aí, que conclusão a gente pode tirar? Quando se aumenta a quantidade de radicais, diminui-se o ponto de ebulição.
O desafio agora é responder por quê. Gente, aqui no pentano, a gente tem uma área superficial de contato da molécula entre as moléculas maior. Então, as forças intermoleculares, elas são mais intensas. Se são mais intensas, maior o ponto de ebulição, maior a temperatura de ebulição. O que acontece com as moléculas com radicais? Quando eu coloco radical, acrescento radical, nessas moléculas, as áreas de contato diminuem. Olha aqui para o 2-metilbutano e olhe para o dimetilpropano. Essa área de contato entre essas moléculas diminui, né? É uma molécula com área superficial, possibilidade de interações pequenas comparadas ao pentano, por exemplo, sem nenhum radical. Isso quer dizer o quê? Se há pouca área superficial, se há poucas possibilidades de interação intermolecular, aí o ponto de ebulição ele é menor. Tudo bem? Então, gente, eu acredito que ficou claro essa relação de forças intermoleculares, a propriedade do ponto de ebulição de compostos orgânicos, principalmente com relação aos alcanos. E agora eu queria finalizar minha aula com uma questão do Enem de 2019. Uma questão simples que tem tudo a ver com o que a gente acabou de discutir. Vamos lá? Enem 2019, Química Orgânica. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, elas estão presentes em grandes quantidades nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Está aqui o quadro, que a gente vai debater já já, o que é solicitado ao respondente. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? É o nosso desafio, escolher o porquê. Então, gente, antes da gente começar a explicar ou a tentar encontrar a nossa alternativa, vale a pena a gente debater sobre o contexto da questão. Primeiro, o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos de diferentes tamanhos, diferentes massas moleculares, diferentes quantidades de carbonos e de diferentes aplicações. E é preciso fazer essa separação para que uma certa substância com certas características vá se vindo para uma certa utilidade e outras vão se vindo para outras questões, principalmente na área dos combustíveis, tá bom? E aí, quem vai fazer essa separação? Um método chamado destilação fracionada. Aqui nessa figura a gente tem uma torre de destilação fracionada. O petróleo, gente, é colocado na parte inferior e ele é aquecido. Com o aquecimento do petróleo, vai ocorrer a ebulição ali dos compostos que estão presentes dentro do petróleo. Quem vai ebulir com mais facilidade? Primeiro, alguns compostos com temperatura de ebulição baixa. Aqueles compostos com menor massa, com menor número de carbono e hidrogênio. Quem vai ficando nas regiões inferiores são aqueles compostos mais pesados, tá bom? E aí, com o decorrer do processo, esses compostos mais voláteis que vão subindo, vão resfriando e vão sendo coletados nas partes superiores. Tudo bem? Bom, esse é o processo de destilação fracionada. Lembre-se que a pergunta, ou o nosso compromisso nessa questão é responder por que na fração 4. Quem é a fração 4? Vamos analisar a nossa tabela. A fração 4 aqui são os compostos com maior faixa de temperatura para haver a separação, tá? Entre 260 e 350 graus Celsius. Quais as características desses compostos? São os compostos mais pesados. Como é que eu posso saber isso? Gente, olha aqui na quarta coluna, são os compostos, e na quarta linha, são os compostos que têm o maior número de átomos de carbono, os mais pesados, por isso que eles ficam na parte de baixo, tá bom? E por que essa fração, a fração número 4, ela se separa numa faixa de temperatura muito alta? Bom, justamente por causa da grande massa, do alto número de carbonos, do grande número de carbonos e hidrogênio. Se vocês lembram lá da aula passada, quanto maior o número de carbono e hidrogênio, maior a cadeia,
maior a chance das interações intermoleculares acontecer, maior a temperatura de ebulição. A tabela então está explicada. Vamos então ao nosso questionamento. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Suas densidades são maiores, o número de ramificação é maior, sua solubilidade no petróleo é maior ou as forças intermoleculares são mais intensas. Foi o que a gente acabou de falar. São compostos com grande massa, são compostos com uma cadeia grande, então há maior forças intermoleculares atrativas, por isso a alta temperatura de ebulição. Então a nossa resposta é a letra D. Então a gente finaliza então essa abordagem de propriedades físicas de compostos orgânicos, principalmente temperatura de ebulição e tomando por base os hidrocarbonetos. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e a gente se vê no próximo momento. Muito obrigado e até a próxima.